fones no ouvido, coração aberto. Prepare-se para ouvir o que se esconde na alma. O convite divino, e se o que te deixou estagnado não é o que fizeram com você, mas o que continua pensando? E se o seu pior inimigo não foi o passado, mas sim os pensamentos que você não consegue soltar? E se eu te dissesse que existem ideias, frases, memórias e crenças que vivem na sua mente como hóspedes tóxicos e que Deus já não quer que você continue convivendo com elas? E se eu te dissesse que este vídeo não apareceu por acaso, mas porque o Espírito Santo ouviu as suas súplicas, as suas noites sem paz, as suas orações carregadas de cansaço mental, porque você pediu respostas, suplicou claridade, chorou em silêncio pedindo ao céu que te ensinasse a ordenar por dentro tudo o que está te confundindo por fora. Hoje você vai ouvir uma história que não só vai te comover, vai tocar a sua mente como nunca antes, e não será uma limpeza superficial. Será profunda, direta, incômoda, porque o que está prestes a revelar-se aqui é o que impediu que você tomasse boas decisões, que dormisse em paz, que confiasse plenamente em Deus. Sua mente precisa ser limpa e o Senhor já começou esse processo. Prepare-se para sentir como palavra após palavra vão se desmoronando os muros que aprisionaram seus pensamentos. Prepare-se para lembrar coisas que você não sabia que ainda estava carregando. Prepare-se para chorar, para se liberar, para ver claro outra vez. Comente esta frase como o primeiro passo de fé. Senhor, limpa minha mente. E se esta palavra já começa a te mover por dentro, dê like no vídeo, porque ao fazer isso, você ajuda mais pessoas a receberem também esta limpeza divina. Fique até o final. Não desligue esta palavra, porque este pode ser o momento exato em que Deus comece a tirar tudo o que já não deve habitar na sua mente. Capítulo 1. A mulher que vivia prisioneira da própria mente, seu nome era Naara, e ela vivia numa pequena aldeia aos pés das montanhas de Judá, onde o vento soprava forte nas tardes e trazia consigo o aroma de oliveiras e trigo maduro. Era uma mulher serena por fora, mas atormentada por dentro. Quem a conhecia acreditava que ela era forte, inabalável, que sua fé era firme como as pedras antigas de Canaã. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém via o que acontecia nas madrugadas, quando Naara se sentava na beira da cama com os olhos fixos na escuridão, lutando contra pensamentos que não havia escolhido, mas que não a soltavam. Eram pensamentos que chegavam como ladrões na noite, sem aviso, sem permissão, mas com uma força devastadora que a deixava exausta antes mesmo do sol nascer. Não era uma mulher ingrata, tampouco era uma incrédula. Naara amava a Deus com todo o seu coração. Orava 3 vezes ao dia como seus pais lhe haviam ensinado. Jejuava nas datas sagradas. Escutava as escrituras cada dia na sinagoga. Memorizava os salmos. Cantava os cânticos de Sião com devoção genuína. Mas em sua mente viviam hóspedes invisíveis que a desgastavam sem descanso. Eram culpas antigas que nunca a deixavam em paz. Lembranças que não podia apagar, por mais que tentasse. Palavras duras que lhe disseram na infância e que ainda ecoavam em sua alma como sinos quebrados. Humilhações que havia recebido quando jovem, comentários cruéis que ficaram gravados em sua memória como cicatrizes profundas, erros que cometeu e que não se perdoava, embora Deus já os houvesse perdoado há muito tempo. Eram fantasmas mentais que lhe diziam todos os dias, todas as noites: você não é suficiente, nunca vai mudar. Deus já não te olha igual. Você é sua pior inimiga. Por que você sempre estraga tudo? Por que não pode ser como as outras mulheres? Por que sua fé não é forte o bastante? E ela, embora por fora servisse com excelência, embora por fora parecesse estar em ordem, por dentro estava cheia de teias emocionais e pensamentos obscuros que a mantinham aprisionada. Durante anos viveu assim, cumprindo suas tarefas diárias, tecendo lindos mantos de lã e linho, cuidando de sua mãe idosa com paciência e ternura, ajudando aos pobres da aldeia com generosidade genuína. Mas cada vez que se encontrava sozinha, cada vez que não havia ninguém para ajudar, nenhuma tarefa para distrair, lá, sua mente se convertia num campo de batalha. As vozes voltavam, as acusações ressurgiam, as lembranças a atacavam como flechas envenenadas. Ela mesma se dizia, sozinha em seu quarto: por que sou assim?
Por que não consigo ter paz na mente? Por que sinto que não avanço, embora esteja fazendo tudo o que Deus pede? Oro, jejuo, sirvo, dou, amo, mas por dentro, há uma guerra que nunca termina. Naara havia tentado de tudo. Havia falado com os anciãos da sinagoga, e eles lhe diziam: ore mais, tenha mais fé, Deus está testando você. Havia conversado com as mulheres mais velhas da aldeia, e elas lhe diziam: é normal, todas temos pensamentos ruins, apenas ignore-os. Mas Naara não conseguia ignorá-los, porque esses pensamentos não eram apenas visitantes ocasionais, eram moradores permanentes. Tinham raízes profundas, se alimentavam de suas inseguranças, de suas feridas não curadas, de suas crenças distorcidas sobre si mesma e sobre Deus. E o pior de tudo é que Naara sentia vergonha. Vergonha de admitir que, sendo uma mulher de fé, sendo uma serva dedicada, não tinha paz mental. Vergonha de confessar que, às vezes, no meio da oração, sua mente vagava para lugares escuros. Vergonha de reconhecer que, embora conhecesse as escrituras de memória, não conseguia aplicá-las à sua própria mente. Ela se sentia como uma fraude espiritual. Por fora, todos a viam como uma mulher piedosa. Por dentro, ela se sentia como uma impostora, uma mulher que fingia ter paz, mas que por dentro estava destruída. E assim viveu durante anos. Anos de batalhas mentais silenciosas, anos de noites sem descanso, anos de fingir que estava bem enquanto por dentro se desmoronava lentamente, anos de carregar um peso invisível que ninguém mais podia ver, mas que ela sentia todos os dias como uma pedra amarrada ao pescoço. Capítulo 2. A jornada que mudaria tudo, até que um dia, tudo mudou. Era uma manhã comum, com o céu tingido de laranja e rosa, quando Naara decidiu ir à cidade vizinha de Belém. Precisava comprar um tinte especial de cor púrpura para seu trabalho de tecelagem. Um comerciante havia encomendado um manto especial e ela necessitava dessa cor específica que não se encontrava em sua aldeia. Era um trajeto de quase meio-dia a pé. Ia sozinha, como sempre, com a cabeça coberta pelo seu véu e os olhos baixos, como era costume entre as mulheres de sua época. Levava uma pequena bolsa de couro com algumas moedas e um pedaço de pão para o caminho. Enquanto caminhava pela estrada empoeirada, sua mente, como sempre, não descansava. Lembrava-lhe um erro do passado, um nome que não havia esquecido, uma cena que ela mesma havia tentado sepultar no esquecimento, mas que ressurgia uma e outra vez, como um cadáver que se recusa a permanecer enterrado. Era a lembrança de um momento, anos atrás, quando ela havia dito palavras duras à sua irmã mais nova, palavras que nunca pôde retirar. Sua irmã havia partido para outra cidade logo depois, e elas nunca mais se viram. Naara não sabia se sua irmã a havia perdoado. Não sabia se ela ainda pensava naquele dia, mas Naara pensava. Todos os dias pensava. Tentou orar enquanto caminhava, mas as vozes em sua mente eram mais fortes que suas orações. Você é uma má irmã. Você feriu alguém que te amava. Você nunca poderá desfazer isso. Deus sabe o que você fez. Ele não te perdoou realmente. Tentou cantar um salmo, mas o peso interno era maior que sua voz. As palavras saíam de sua boca, mas não alcançavam seu coração. Era como se houvesse um muro grosso entre o que ela dizia e o que ela sentia. Quando finalmente chegou à cidade de Belém, o sol estava alto no céu. Suas pernas doíam da caminhada e sua alma doía ainda mais do tormento mental. Comprou o tinte que necessitava no mercado, trocando algumas palavras cordiais com o comerciante, fingindo novamente que tudo estava bem. Depois de fazer sua compra, sentiu-se subitamente exausta. Não era apenas cansaço físico, era um cansaço da alma, um cansaço de carregar pensamentos pesados durante tanto tempo, um cansaço de fingir, um cansaço de lutar sozinha. Procurou um lugar para sentar e descansar antes de iniciar a viagem de volta. Encontrou uma pedra grande e lisa à sombra de uma figueira, perto do poço da cidade. Sentou-se ali, apoiou as costas na árvore e fechou os olhos por um momento. Mas mesmo com os olhos fechados, os pensamentos não paravam. Você está desperdiçando sua vida. Você nunca será livre. Você sempre será assim. Uma mulher quebrada fingindo estar inteira.
Uma crente cheia de dúvidas. Uma serva cheia de medo. Capítulo 3. O encontro que mudou tudo foi então que ela a viu. Ao abrir os olhos, notou que ao seu lado havia se sentado uma mulher mais velha. Não estava ali quando Nahara havia se sentado. Havia chegado em silêncio, como um sussurro. Era uma mulher de idade avançada, mas seus olhos eram surpreendentemente vivos e profundos. Tinha um rosto marcado pelo tempo, mas não pelo sofrimento. Pelo contrário, havia nela uma paz tão palpável que Nahara a notou de imediato. Era como se essa mulher carregasse consigo uma atmosfera diferente, um ar de tranquilidade que contrastava completamente com a tempestade interna que Nahara vivia. Não era do lugar. Isso era óbvio. Sua roupa era simples, mas de um estilo diferente. Vestia com simplicidade, mas havia nela uma dignidade natural, uma serenidade que parecia cobri-la como um manto invisível, mas real. A mulher não falou de imediato. Simplesmente se sentou ali, em silêncio, olhando para o horizonte onde as colinas de Judá se estendiam até onde a vista alcançava. Nahara se sentiu estranhamente confortável com sua presença, embora não a conhecesse. Passaram-se alguns minutos de silêncio compartilhado. E então, sem voltar-se para olhá-la, sem qualquer preâmbulo, a mulher falou. Sua voz era suave, mas firme, como água correndo sobre pedras polidas. Sua mente também te cansa? Nahara sentiu que o coração saía pela boca. Seus olhos se arregalaram. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Como essa mulher sabia? Como podia saber? Por que essa estranha dizia algo tão íntimo, tão preciso, sem sequer conhecê-la? Nahara a olhou com uma mistura de surpresa e medo. Sua primeira reação foi negar, como sempre fazia. Fingir que não sabia do que a mulher estava falando. Manter a fachada. Proteger seu segredo. Perdão, disse Nahara com voz trêmula, quase gaguejando. Nos conhecemos? A mulher finalmente se voltou para olhar. Lá. Seus olhos eram como poços profundos, cheios de sabedoria e compaixão. Havia neles algo que Nahara nunca havia visto antes em ninguém. Não era julgamento, não era curiosidade mórbida. Era um reconhecimento profundo, como se essa mulher pudesse ver além das aparências, além das máscaras, direto ao coração. Não, respondeu a mulher com um leve sorriso. Mas te reconheci por dentro. Essas palavras quebraram algo em Nahara. Foi como se anos de muros cuidadosamente construídos desmoronassem de repente. Anos de fingir, anos de esconder, anos de carregar sozinha. Tudo desabou naquele momento. Nahara não soube o que dizer. As palavras não vinham. Sua garganta se fechou. E então, sem poder evitar, sem poder controlar, ela começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas e delicadas. Eram soluços profundos que vinham de um lugar muito escondido, um lugar onde ela raramente permitia que alguém entrasse. A mulher não se assustou, não se afastou, não tentou consolar rapidamente como as pessoas costumam fazer quando alguém chora. Simplesmente permaneceu ali, presente, permitindo que Nahara chorasse. Esperou que suas lágrimas caíssem em silêncio, como chuva necessária sobre terra seca. Quando os soluços finalmente diminuíram e Nahara conseguiu respirar novamente, a mulher estendeu a mão e gentilmente tocou seu ombro. Seu toque era leve, mas poderoso, como se carregasse consigo algo mais do que simples contato físico. E então ela disse algo que Nahara jamais esqueceria. Palavras que ficaram gravadas em seu coração como se fossem escritas com fogo. Você tem o coração cheio de fé, mas a mente cheia de lixo. E se não aprender a limpar sua mente, sua fé não lhe servirá para viver em liberdade. Nahara a olhou através das lágrimas. Não havia crueldade nas palavras da mulher. Não havia julgamento em sua voz. Não havia condenação em seus olhos. Apenas verdade. Uma verdade nua, crua, mas necessária. Uma verdade que doía, mas que ao mesmo tempo curava. Como quando um médico limpa uma ferida infectada. Dói, mas é o único caminho para a cura. Capítulo 4. A revelação da limpeza mental. Nahara enxugou as lágrimas com a manga de sua túnica. Sua voz saiu fraca, quebrada, mas cheia de um desejo genuíno de entender. E como se limpa uma mente? Perguntou ela, quase como uma criança pedindo ajuda para resolver um problema que parece impossível.
A mulher sorriu. Não era um sorriso condescendente. Era um sorriso de alguém que já passou pelo mesmo caminho e conhece tanto a dor quanto a cura. Da mesma forma que você limpa um quarto, respondeu ela, tirando o que não serve, arejando o que está fechado e deixando entrar a luz. A resposta era simples, mas Nahara sentiu que havia algo profundo nela. Algo que ainda precisava ser desdobrado, explicado, compreendido. Mas um quarto, disse Nahara hesitante. Um quarto eu posso ver. Posso ver o que está sujo, o que precisa ser tirado. Mas minha mente, como sei o que precisa ser limpo? Como identifico o que é lixo? A mulher assentiu, como se esperasse exatamente essa pergunta. Olhou novamente para o horizonte, tomou um longo respiro e começou a falar com uma clareza que parecia vir de um lugar além dela mesma. Todo pensamento que não te aproxima de Deus é lixo, disse ela com firmeza. Todo pensamento que te condena não vem do céu. Toda lembrança que te faz duvidar do seu valor é um inimigo oculto. Toda voz que te acusa constantemente é uma mentira do adversário. Todo diálogo interno que te paralisa é uma arma contra a tua alma. Nahara escutava com atenção absoluta. Cada palavra era como uma chave abrindo uma fechadura em seu coração. A mulher continuou. Você precisa entender algo fundamental. Tua mente é um campo de batalha, mas também é um jardim. E como todo jardim, precisa ser cuidado, limpo, protegido. Se você permite que qualquer semente seja plantada ali, crescerão ervas daninhas que sufocará as boas plantas. Mas como? Insistiu Nahara. Como faço para não permitir? Os pensamentos simplesmente vêm. Eu não os convido, mas eles chegam. Como posso impedi-los? Ah, disse a mulher com sabedoria. Essa é a pergunta certa. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho em seu cabelo. Nahara franziu a testa, tentando entender a analogia. A mulher explicou. Os pensamentos virão. Isso é inevitável. Somos humanos, vivemos num mundo caído, temos memórias, experiências, feridas. Os pensamentos ruins virão como pássaros voando, mas você tem o poder de decidir se eles farão ninho ou não, se eles se instalarão ou se você os expulsará. E como os expulso? Perguntou Nahara, agora totalmente absorta na conversa. Primeiro, identificando-os. Segundo, confrontando-os. Terceiro, substituindo-os. A mulher levantou 3 dedos, como se estivesse enumerando os passos mais importantes que Nahara precisaria aprender. Identificar significa reconhecer quando um pensamento é tóxico. É parar e perguntar, de onde vem este pensamento? Me aproxima de Deus ou me afasta? Me dá vida ou me tira paz? Me faz lembrar da verdade ou me faz crer numa mentira? Nahara assentiu lentamente, começando a compreender. Confrontar significa não aceitar passivamente o pensamento tóxico. Significa dizer, não, isso não é verdade. Isso não vem de Deus. Isso não é quem eu sou. Eu recuso dar espaço a isso em minha mente. E substituir? Perguntou Nahara. Substituir é o mais importante. Porque se você apenas tira o pensamento ruim, mas não coloca nada no lugar, ele voltará. A mente não pode ficar vazia. Você precisa encher, lá com a verdade, com promessas, com o que Deus diz sobre você, com o que está escrito nas Escrituras. A mulher fez uma pausa e olhou profundamente nos olhos de Nahara. A maior batalha que você enfrentará não é contra o pecado externo, não é contra tentações visíveis. A maior batalha é contra a mente que ainda acredita que continua sendo escrava. Essas palavras penetraram em Nahara como uma espada afiada. A mente que ainda acredita que continua sendo escrava. Era exatamente isso. Ela era livre em Cristo, mas sua mente ainda vivia acorrentada. Ela havia sido perdoada, mas sua mente ainda a acusava. Ela era amada por Deus, mas sua mente ainda lhe dizia que não era suficiente. Você foi comprada por um preço, continuou a mulher. Você foi libertada. Você foi adotada como filha. Mas enquanto sua mente não aceitar essa realidade, você viverá como escrava mesmo sendo livre. Viverá como órfã mesmo sendo filha. Viverá na prisão mesmo tendo as portas abertas. Nahara sentiu algo se mover em seu interior. Era como se pela primeira vez alguém estivesse nomeando exatamente o que ela vivia.
Alguém estava vendo sua batalha invisível e lhe dizendo que havia um caminho de saída. E o processo de limpeza mental? Perguntou Nahara com urgência. Quanto tempo leva? Como saberei se estou progredindo? A mulher sorriu novamente. Não é questão de tempo, é questão de consistência. Alguns pensamentos tóxicos têm raízes rasas e saem facilmente. Outros têm raízes profundas que foram cultivadas por anos e levarão tempo para serem completamente erradicados. Mas o que importa não é a velocidade, é a direção. O que importa não é ser perfeito, é ser persistente. E saberei que estou progredindo, continuou ela. Quando começar a notar momentos de paz onde antes havia apenas guerra, quando conseguir dormir sem que sua mente te atormente, quando suas orações deixarem de ser batalhas e se tornarem conversas, quando olhar no espelho e ver uma filha de Deus em vez de uma fracassada. Capítulo 5. A partida da mulher sábia. Então a mulher se pôs de pé, lentamente, como se soubesse que havia cumprido sua missão. Como se tivesse plantado sementes que precisavam agora de tempo para germinar. Nahara também se levantou rapidamente, com uma sensação de urgência, como se pressentisse que essa mulher estava prestes a partir e não queria que ela fosse embora. Espere, disse Nahara. Eu nem sequer sei seu nome. De onde você vem? Como sabe de tudo isso? Você pode me ensinar mais? A mulher colocou sua mão gentilmente no rosto de Nahara, um gesto maternal, cheio de amor e compaixão. Meu nome não importa. De onde venho não importa. O que importa é que você entendeu a mensagem. E agora tem uma escolha a fazer. Pode continuar vivendo com a mente cheia de lixo, ou pode começar o processo de limpeza. Pode continuar aceitando hóspedes tóxicos em seus pensamentos, ou pode começar a desalojá-los. Pode continuar sendo prisioneira de sua própria mente, ou pode começar a viver na liberdade para a qual Cristo te libertou. E antes que Nahara pudesse responder, a mulher disse uma última coisa. Palavras que ficariam ecoando no coração de Nahara para sempre. Lembre-se, a maior batalha não é contra o pecado, é contra a mente que ainda acredita que continua sendo escrava. Vença essa batalha, e todas as outras se tornarão mais fáceis. E então, tão silenciosamente como havia chegado, a mulher partiu. Nahara a viu afastar-se pela estrada empoeirada, sua figura ficando cada vez menor até desaparecer completamente entre as colinas. Nahara ficou ali parada por um longo tempo, processando tudo o que havia acabado de acontecer. Olhou para o saquinho com o tinte púrpura que havia comprado. Veio à cidade em busca de cor para seus tecidos, mas Deus havia lhe dado algo infinitamente mais valioso, a chave para sua libertação mental. Capítulo 6. O retorno e a transformação. Quando Nahara retornou à sua aldeia naquela tarde, o sol já estava descendo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Mas algo havia mudado. Ela não retornava apenas com tinte púrpura, retornava com novas ideias, com uma estratégia divina, com uma missão urgente, limpar sua mente. Naquela noite, antes de dormir, Nahara fez algo que nunca havia feito antes. Pegou um pedaço de pergaminho e começou a escrever. Escreveu todos os pensamentos tóxicos que conseguia identificar, cada voz acusadora, cada mentira que havia acreditado, cada crença distorcida que havia carregado. A lista era longa e dolorosa de escrever, mas era necessária. Porque, como a mulher havia dito, o primeiro passo era identificar. Quando terminou de escrever, olhou para aquela lista e sentiu náusea. Como havia vivido tanto tempo com todo esse lixo mental? Como havia aceitado essas mentiras como verdade? Então, um por um, começou a confrontar cada pensamento escrito. Você não é suficiente. Confrontação. Isso é mentira. Eu sou suficiente em Cristo. Ele me fez suficiente. Minha suficiência não vem de mim, vem dele. Você sempre estraga tudo. Confrontação. Não é verdade. Eu cometo erros como todo ser humano, mas não sou definida por meus erros. Sou definida por quem Deus diz que sou. Deus já não te olha igual. Confrontação. Mentira do inimigo. O amor de Deus por mim não muda. Ele não me ama com base no meu desempenho, mas com base em sua natureza imutável. Você é sua pior inimiga. Confrontação.
Não, eu não sou minha inimiga. Eu sou filha de Deus. E se sou filha, então sou herdeira. E se sou herdeira, tenho que começar a me tratar com a dignidade que meu pai me deu. E assim, pensamento por pensamento, Nahara começou o processo de confrontação. Não foi fácil. Sua mente resistia. As vozes antigas gritavam mais alto, como se soubessem que estavam sendo expulsas e lutassem para permanecer. Mas Nahara não desistiu, porque agora ela sabia algo que não sabia antes. Ela tinha poder sobre seus pensamentos. Ela não era vítima de sua própria mente. Ela podia escolher o que aceitar e o que rejeitar. Capítulo 7. O processo diário de limpeza. Nos dias seguintes, Nahara estabeleceu uma rotina. Cada manhã, antes mesmo de sair da cama, ela tomava alguns minutos para preparar sua mente para o dia. Declarava em voz alta quem ela era em Cristo. Recitava promessas das Escrituras. Pedia ao Espírito Santo que guardasse seus pensamentos. Hoje, minha mente está sob o controle do Espírito. Hoje, eu escolho pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Hoje, eu rejeito todo pensamento que não vem de Deus. Durante o dia, toda vez que um pensamento tóxico aparecia, ela o reconhecia imediatamente. Já não o deixava entrar e fazer ninho. Pelo contrário, o confrontava na hora. Um dia, enquanto tecia, um pensamento lhe disse: "Você perdeu muito tempo. Já é tarde demais para você mudar." Antigamente, Nahara teria aceitado esse pensamento e entrado numa espiral de desânimo. Mas agora ela sabia o que fazer. Parou de tecer por um momento. Respirou fundo e disse em voz alta: "Não, isso não é verdade. Com Deus nunca é tarde demais. Ele faz novas todas as coisas. Hoje é um novo dia e eu escolho crer que Ele está trabalhando em mim." No início, sentia-se estranha falando sozinha, confrontando pensamentos em voz alta. Mas logo percebeu o poder que havia nisso. Havia algo em declarar verbalmente a verdade que silenciava as mentiras de forma poderosa. À noite, antes de dormir, fazia outro ritual. Revisava o dia. Identificava quais pensamentos tóxicos haviam tentado se instalar. Agradecia a Deus por cada vitória, por cada vez que havia conseguido rejeitar uma mentira, e pedia perdão pelas vezes em que havia deixado as vozes antigas tomarem conta. Mas a parte mais importante, ela descobriu. Era a substituição. Não bastava tirar os pensamentos ruins. Era necessário encher sua mente com os pensamentos certos. Começou a memorizar porções das Escrituras. Não apenas recitando mecanicamente, mas meditando profundamente em cada palavra, deixando que a verdade de Deus moldasse sua forma de pensar. Escreveu versículos em pequenos pedaços de tecido e os pendurou nas paredes de sua casa. Quando seus olhos caíam sobre eles durante o dia, ela os lia em voz alta, permitindo que aquelas palavras penetrassem profundamente em sua alma. Capítulo 8. As primeiras mudanças visíveis não foi da noite para o dia, mas gradualmente, Nahara começou a notar mudanças. Pequenas no início, mas significativas. Percebeu que estava dormindo melhor. As madrugadas de tormento mental começaram a diminuir. Não desapareceram completamente de imediato, mas eram menos frequentes, menos intensas. Percebeu que suas orações estavam mudando. Antes, suas orações eram cheias de pedidos de desculpas, de súplicas desesperadas, de dúvidas. Agora, suas orações eram mais confiantes, mais cheias de gratidão, mais íntimas. Percebeu que estava sorrindo mais. Não um sorriso forçado para manter as aparências, mas um sorriso genuíno que vinha de um lugar de paz interior que estava começando a se estabelecer. Uma tarde, sua mãe a observou enquanto ela trabalhava em seu tear e comentou: "Você está diferente, Nahara. Não sei explicar, mas há uma luz em você que não estava lá antes." Nahara olhou para sua mãe e sorriu. Não contou sobre o encontro com a mulher misteriosa. Não explicou o processo de limpeza mental que estava realizando. Simplesmente disse: "Estou aprendendo a ver com novos olhos, mãe. Estou aprendendo a pensar com uma nova mente." Sua mãe assentiu, sem entender completamente, mas percebendo que algo profundo e bom estava acontecendo em sua filha.
As pessoas da aldeia também começaram a notar. Naara sempre havia sido considerada uma mulher boa, mas agora havia nela uma paz que era contagiosa. Quando falava, suas palavras carregavam um peso diferente. Quando orava pelos outros, suas orações tinham uma autoridade que não tinham antes. Uma jovem da aldeia, chamada Débora, que lutava com pensamentos de inferioridade, procurou Naara um dia. Naara, disse ela com lágrimas nos olhos, eu sei que você é sábia. Eu sei que você conhece a Deus. Pode me ajudar? Eu não consigo parar de pensar que não valho nada, que nunca serei boa o suficiente, que Deus deve estar decepcionado comigo. Naara olhou para aquela jovem e viu a si mesma de meses atrás. Viu alguém aprisionada pela própria mente. Alguém vivendo em cadeias invisíveis, mas muito reais. E então, ali mesmo, Naara começou a compartilhar. Contou sobre seu próprio tormento mental, sobre os anos de batalha silenciosa, sobre o encontro com a mulher sábia, sobre as 3 chaves: identificar, confrontar, substituir. Débora escutou com atenção absoluta, como alguém sedento que finalmente encontra água. Você também pode ser livre, disse Naara com convicção. Sua mente não precisa ser sua prisão. Pode se tornar seu lugar de adoração. E assim começou. Naara, sem planejar, sem buscar, tornou-se uma mentora. Outras mulheres começaram a procurar. Lá, cada uma com suas próprias batalhas mentais, cada uma aprisionada de uma maneira diferente. A uma ela ensinava a identificar pensamentos de amargura. A outra, a confrontar vozes de condenação. A outra, a substituir memórias dolorosas com promessas de restauração. Capítulo 9. A resistência e as recaídas. Mas o caminho não foi sempre linear. Houve retrocessos. Houve dias em que Naara sentiu que estava voltando ao ponto de partida. Um dia particularmente difícil chegou quando ela recebeu notícias de sua irmã, aquela mesma com quem havia discutido anos atrás. A notícia era que sua irmã havia adoecido gravemente. Imediatamente, os pensamentos tóxicos voltaram com força total. É sua culpa. Se você não tivesse dito aquelas palavras, se você tivesse sido uma irmã melhor, agora é tarde demais. Você nunca poderá consertar isso. Naara sentiu-se afundar. Por um momento, foi como se todos os meses de progresso tivessem sido apagados. As vozes antigas estavam de volta, gritando mais alto do que nunca. Ela se trancou em seu quarto e chorou. Chorou pela sua irmã, chorou pela culpa que voltou a sentir, chorou porque havia pensado que já estava curada, mas ali estava, novamente lutando com os mesmos demônios mentais. Foi então que ela lembrou das palavras da mulher sábia. Alguns pensamentos tóxicos têm raízes profundas que foram cultivadas por anos e levarão tempo para serem completamente erradicados. Mas o que importa não é a velocidade, é a direção. O que importa não é ser perfeito, é ser persistente. Naara enxugou as lágrimas, respirou fundo e começou a fazer o que havia aprendido. Primeiro, identificou os pensamentos. Estes são pensamentos de falsa culpa. Eu já me arrependi das palavras que disse. Já pedi perdão a Deus. A doença de minha irmã não é castigo pelas minhas palavras. Isso é pensamento supersticioso, não é verdade bíblica. Segundo, confrontou. Não, eu recuso aceitar essa culpa. Eu já fui perdoada. O que aconteceu no passado não pode ser mudado, mas posso escolher como responder agora. E agora eu escolho amar, orar e buscar reconciliação. Terceiro, substituiu. Deus é soberano. Ele pode usar até mesmo situações dolorosas para trazer restauração. Vou confiar nele. Vou orar pela minha irmã. Vou buscar vê-la e vou deixar o resultado nas mãos de Deus. E fez exatamente isso. No dia seguinte, Naara começou a preparar-se para viajar até a cidade onde sua irmã vivia. Levaria dias para chegar lá, mas não importava. Ela precisava ir. Durante a jornada, continuou o processo de limpeza mental. Cada vez que um pensamento tóxico tentava se instalar, ela o confrontava. Não era fácil. A tentação de voltar aos padrões antigos era forte, mas ela havia provado a liberdade e não queria voltar à escravidão. Capítulo 10. A reconciliação e a cura profunda. Quando finalmente chegou à casa de sua irmã,
Nahara estava nervosa, mas determinada. Foi recebida por uma mulher mais velha que cuidava de sua irmã. Ela a levou até um quarto simples, onde sua irmã estava deitada, pálida e fraca, mas consciente. Quando os olhos das duas irmãs se encontraram, anos de dor e separação pareceram se condensar naquele único momento. Nenhuma delas falou de imediato. Simplesmente se olharam. E as lágrimas começaram a correr. Nahara se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado de sua irmã. Tomou sua mão e, com voz quebrada, mas sincera, disse: "Eu sinto muito. Sinto muito pelas palavras que disse. Sinto muito por ter esperado tanto tempo para vir. Por favor, me perdoe." Sua irmã apertou fracamente sua mão e sussurrou: "Eu já te perdoei há muito tempo. Estava apenas esperando que você se perdoasse." Aquelas palavras foram como uma bomba de libertação no coração de Nahara. Ela havia sido perdoada. Sempre havia sido perdoada. O único que ainda a mantinha prisioneira era ela mesma. Ou melhor, sua própria mente que se recusava a aceitar o perdão. Naquele momento, algo profundo se quebrou em Nahara. Uma raiz antiga foi finalmente arrancada. Uma corrente pesada caiu. Uma ferida profunda começou a cicatrizar. Nahara permaneceu com sua irmã por várias semanas, cuidando dela, conversando, rindo, chorando, curando, não apenas a doença física de sua irmã, mas também as feridas emocionais e espirituais de ambas. E durante esse tempo, Nahara compartilhou com sua irmã tudo o que havia aprendido sobre limpeza mental. Compartilhou sobre a mulher sábia, sobre os 3 passos, sobre a batalha contra a mente escrava. Sua irmã, que também havia carregado seus próprios tormentos mentais, suas próprias culpas e amarguras, começou a aplicar os mesmos princípios. E juntas, as duas irmãs experimentaram uma cura que ia muito além do físico. Quando Nahara finalmente retornou à sua aldeia, era uma mulher transformada. Não apenas mudada, mas transformada. Havia uma liberdade nela que era palpável, uma paz que era evidente, uma alegria que era contagiosa. Capítulo 11. A multiplicação da libertação. Nos meses que se seguiram, algo notável começou a acontecer. A transformação de Nahara começou a se multiplicar, não porque ela se promovesse ou buscasse seguidores, mas simplesmente porque a liberdade verdadeira é irresistível. Uma por uma, as mulheres da aldeia começaram a procurá-la. Cada uma com sua própria história de tormento mental. Cada uma aprisionada de uma maneira única. Havia Raquel, que não conseguia perdoar a si mesma por um aborto espontâneo que havia sofrido anos atrás. Sua mente a torturava constantemente com pensamentos de que era sua culpa, que havia feito algo errado, que Deus a estava castigando. Havia Sara, que havia sido abusada na infância e cuja mente era um campo de batalha de vergonha, medo e autoaversão. Ela não conseguia olhar no espelho sem sentir nojo de si mesma. Havia Miriam, uma viúva jovem cuja mente estava presa em lembranças do marido falecido. Ela não conseguia seguir em frente, aprisionada num passado que não podia ser mudado. A cada uma delas, Nahara oferecia o mesmo: não julgamento, não conselhos superficiais, não versículos bíblicos vazios. Oferecia compreensão genuína, empatia profunda e as ferramentas práticas que ela mesma havia aprendido. Ensinava-as a identificar. Esse pensamento vem de Deus ou do inimigo? Te dá vida ou te rouba a paz? Te aproxima da verdade ou te afasta? Ensinava-as a confrontar. Não dialogue com a mentira. Não justifique o pensamento tóxico. Diga não a ele. Recuse-se a dar-lhe espaço em sua mente. Ensinava-as a substituir. Encha sua mente com a verdade. Memorize as promessas. Declare o que Deus diz sobre você. Não deixe sua mente vazia. E algo poderoso começou a acontecer. Uma por uma, essas mulheres começaram a experimentar libertação. Não instantânea, não mágica, mas real, gradual, profunda. Raquel aprendeu a separar luto genuíno de culpa falsa. Aprendeu que seu aborto espontâneo não foi castigo de Deus, mas uma tragédia num mundo caído. Aprendeu a honrar a vida que perdeu, sem ser aprisionada por culpa que não era dela. Sara começou o longo, mas necessário processo de cura de seu trauma.
Aprendeu que a vergonha não era dela para carregar, mas do abusador. Aprendeu que seu corpo não era sujo, mas sagrado. Aprendeu, lentamente, a se ver como Deus a via. Preciosa, amada, digna. Miriam aprendeu que honrar a memória de seu marido não significava viver no passado. Aprendeu que era possível recordar com gratidão sem ser aprisionada por saudade. Aprendeu que Deus tinha um futuro para ela, não apenas um passado. E conforme essas mulheres eram libertadas, elas também começaram a ajudar outras. A libertação se multiplicava como fermento numa massa, crescendo silenciosamente, mas poderosamente. Capítulo 12. A oposição e as críticas, mas nem tudo foi tranquilo. Como sempre acontece quando há verdadeira transformação, surgiu oposição. Alguns dos líderes religiosos da aldeia começaram a olhar com desconfiança para o que estava acontecendo. Viam grupos de mulheres se reunindo, compartilhando, orando de maneiras diferentes. E isso os incomodava. Um dia, Naara foi chamada perante os anciãos da sinagoga. Eles queriam saber o que ela estava ensinando. Queriam entender essa nova doutrina que estava causando tantas mudanças. Naara, disse um dos anciãos com tom severo, temos ouvido que você está se reunindo com mulheres e ensinando coisas que não são de nossa tradição. Que você fala sobre limpar a mente, sobre confrontar pensamentos. Isso não é bruxaria? Não é alguma prática pagã? Naara respirou fundo. Sentiu a tentação de se defender agressivamente, de se justificar, de ter medo. Mas então lembrou-se do processo. Identificou o pensamento que começava a surgir. Você está em problema. Você fez algo errado. Você deveria ter ficado quieta. Confrontou. Não, eu não fiz nada errado. Estou ajudando pessoas a viverem na liberdade que Cristo oferece. E então, com calma e respeito, mas também com firmeza, respondeu aos anciãos. Não estou ensinando nada que contradiga as Escrituras, disse ela. Estou ensinando as mulheres a aplicar as Escrituras às suas mentes. O apóstolo Paulo não nos disse para sermos transformados pela renovação da nossa mente. O salmista não nos ensinou a meditar na lei de Deus dia e noite. Jesus não nos alertou sobre os pensamentos que contaminam o homem. Ela continuou. Durante anos, ensinamos as pessoas sobre oração, sobre jejum, sobre ofertas, sobre comportamento exterior. Mas nos esquecemos de ensinar sobre o campo de batalha mais importante, a mente. E por causa disso, temos crentes que vivem em escravidão mental, mesmo professando liberdade espiritual. Um dos anciãos, mais jovem que os outros, olhou para Naara com interesse genuíno. E você tem visto resultados? Perguntou ele. Sim, respondeu Naara sem hesitação. Mulheres que não conseguiam dormir agora dormem em paz. Mulheres que viviam atormentadas por culpa agora vivem em gratidão. Mulheres que estavam paralisadas por medo agora andam em fé. Não é isso que as Escrituras prometem? Não é isso que deveria ser normal para os seguidores de Deus? Houve um silêncio desconfortável. Os anciãos se entreolharam. Finalmente, o ancião mais velho falou. Naara, não vamos proibi-la de fazer o que está fazendo. Mas tenha cuidado. Não deixe que isso se torne algo que leve as pessoas para longe de Deus ou de sua palavra. Não tenho intenção disso, respondeu Naara. Pelo contrário, o que ensino leva as pessoas mais perto de Deus, porque finalmente elas conseguem ouvir sua voz, sem a interferência constante de vozes mentirosas. Capítulo 13. A expansão da visão. Depois daquele encontro com os anciãos, Naara percebeu algo importante. O que estava acontecendo era maior do que ela. Não era apenas sobre ajudar algumas mulheres em sua aldeia. Era sobre um princípio espiritual que poderia libertar incontáveis pessoas. Começou a documentar o que estava aprendendo e ensinando, não em pergaminhos formais, mas em conversas cuidadosamente memorizadas, em histórias que podiam ser compartilhadas, em princípios que podiam ser transmitidos. Uma tarde, enquanto meditava à sombra de uma oliveira, Naara teve uma percepção profunda. Lembrou-se da mulher sábia que havia encontrado em Belém. Lembrou-se de como ela havia aparecido no momento exato, com as palavras exatas, e depois havia desaparecido. Talvez, pensou Naara, talvez eu seja agora para outros o que aquela mulher foi para mim.
Talvez seja meu turno de aparecer na vida de pessoas aprisionadas e plantar sementes de libertação. E com essa percepção, Nahara começou a expandir sua visão. Começou a viajar para aldeias vizinhas, não para pregar em grandes audiências, mas para conversar com pequenos grupos, para compartilhar sua história, para ensinar os princípios de limpeza mental. Em cada lugar que ia, encontrava as mesmas batalhas com roupagens diferentes. Homens aprisionados por pensamentos de fracasso, jovens atormentados por ansiedade sobre o futuro, idosos amargurados por arrependimentos do passado. A cada um, ela oferecia a mesma mensagem central. A maior batalha não é contra o pecado, é contra a mente que ainda acredita que continua sendo escrava. E em cada lugar, viu transformações. Não em todos, porque alguns não estavam prontos. Alguns não queriam fazer o trabalho difícil de confrontar seus próprios pensamentos, mas em muitos que, como ela, estavam desesperados por libertação e dispostos a fazer o que fosse necessário. Capítulo 14. O legado de uma mente transformada. Anos se passaram. Nahara envelheceu. Seu cabelo se tornou grisalho. Suas mãos, antes tão hábeis no tear, se tornaram trêmulas com a idade. Mas sua mente permaneceu clara, límpida, em paz. Ela nunca mais voltou a viver aquele tormento mental constante de sua juventude. Não porque pensamentos tóxicos nunca mais aparecessem. Eles apareciam. Mas agora ela sabia exatamente o que fazer com eles. Identificar, confrontar, substituir. Era automático agora. Uma segunda natureza. Sua mãe havia falecido em paz, cuidada por Nahara até o último momento. Sua irmã havia se recuperado da doença e vivido muitos anos mais, as duas mantendo uma relação próxima e amorosa até o fim. Nahara nunca se casou. Não por falta de oportunidades, mas porque sentiu que seu chamado era diferente. Era ser mãe espiritual para muitos, em vez de mãe física para poucos. E assim ela viveu. Uma mulher livre numa época de muita escravidão, uma mente limpa num mundo de pensamentos tóxicos, uma voz de verdade num coro de mentiras. Quando finalmente chegou o dia de sua partida desta vida, Nahara estava rodeada por muitas das mulheres que ela havia ajudado ao longo dos anos. Mulheres de todas as idades, cada uma com sua própria história de libertação. Com sua última força, Nahara reuniu-as e sussurrou suas últimas palavras. Lembrem-se sempre. A maior batalha não é contra o pecado. É contra a mente que ainda acredita que continua sendo escrava. Vivam livres. Pensem como filhas, não como escravas. E ensinem a próxima geração a fazer o mesmo. E então, em paz completa, Nahara fechou os olhos e entrou na presença daquele que havia iniciado e completado a boa obra nela. Capítulo 15. A mensagem para você. E agora você que está ouvindo esta história precisa entender algo crucial. Você não a ouviu por acaso. Assim como Nahara não encontrou aquela mulher sábia por acaso, assim como você está lendo ou ouvindo estas palavras agora, não é coincidência. Deus te trouxe aqui porque Ele viu sua batalha mental. Ele ouviu suas orações silenciosas nas madrugadas. Ele viu suas lágrimas quando você achava que ninguém estava vendo. Ele conhece cada pensamento tóxico que tem atormentado você. E hoje, através desta história, através destas palavras, Ele está te dando a mesma mensagem que deu a Nahara. Você não precisa continuar vivendo assim. Sua mente pode ser limpa. Sua mente pode ser livre. Sua mente pode se tornar um lugar de paz em vez de um campo de batalha. Talvez você, como Nahara, tenha vivido anos com pensamentos de inadequação. Talvez você carregue culpas antigas que já foram perdoadas por Deus, mas que você não consegue perdoar a si mesmo. Talvez você seja atormentado por memórias do passado, por palavras cruéis que te disseram, por erros que cometeu. Talvez suas madrugadas sejam campos de batalha mental. Talvez você finja que está bem por fora enquanto por dentro está destruído. Talvez você se sinta como uma fraude espiritual, como alguém que deveria ter mais paz, mais fé, mais estabilidade mental. Se isso é você, ouça bem. Não há vergonha nessa batalha. A maioria das pessoas a enfrenta, mas poucos têm a coragem de admitir. E o fato de você ter chegado até aqui, de estar ouvindo esta mensagem até este ponto,
já demonstra algo importante. Você quer ser livre, e esse desejo de liberdade é o primeiro passo. Agora você tem uma escolha a fazer. A mesma escolha que Naara teve que fazer. Você pode continuar como está, aceitando o tormento mental como normal, como inevitável. Ou você pode começar o processo de limpeza mental que, embora não seja fácil, é absolutamente transformador. Capítulo 16. Os 3 passos para a sua liberdade. Deixe-me repassar novamente, de forma clara e prática, os 3 passos que você precisa aplicar para começar sua jornada de limpeza mental. Primeiro passo: identificar. Você precisa aprender a identificar pensamentos tóxicos. E a forma de fazer isso é simples, mas exige atenção. Toda vez que um pensamento vem à sua mente, especialmente aqueles que te deixam ansioso, com medo, culpado ou envergonhado, faça estas perguntas. Este pensamento me aproxima de Deus ou me afasta dele? Este pensamento me dá vida ou me rouba a paz? Este pensamento está baseado na verdade ou numa mentira? Este pensamento está focado no que Deus diz ou no que o inimigo acusa? Se o pensamento te afasta de Deus, te rouba a paz, está baseado em mentira e foca na acusação, então é lixo mental. Precisa ser identificado como tal. Não minimize isso. Não justifique dizendo, mas é verdade que eu errei. Mas é verdade que eu não sou perfeito. O problema não é reconhecer erros ou imperfeições. O problema é quando pensamentos sobre seus erros te paralisam, te condenam, te fazem duvidar do amor e do perdão de Deus. Isso não vem de Deus. Vem do acusador. Segundo passo: confrontar. Depois de identificar o pensamento tóxico, não dialogue com ele. Não tente racionalizá-lo. Não aceite passivamente. Confronte-o diretamente. E a melhor forma de confrontar é verbalmente. Sim, em voz alta. Pode parecer estranho no início, mas há poder imenso em declarar verbalmente a verdade contra a mentira. Quando vier o pensamento, você não é suficiente. Não apenas pense, isso não é verdade. Diga em voz alta, não, isso é mentira do inimigo. Eu sou suficiente em Cristo. Minha suficiência vem dele, não de mim. Quando vier o pensamento, você sempre falha. Diga em voz alta, não, eu posso falhar às vezes porque sou humano, mas não sou definido por minhas falhas. Sou definido por quem Deus diz que sou. Quando vier o pensamento, Deus está decepcionado com você. Diga em voz alta, não, o amor de Deus por mim não é baseado no meu desempenho. Ele me ama com amor eterno. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confrontar não é apenas um exercício mental. É uma declaração de guerra espiritual. É você tomando autoridade sobre sua própria mente e recusando-se a ser prisioneiro de pensamentos que não vêm de Deus. Terceiro passo: substituir. Este é talvez o passo mais importante, porque não basta tirar o pensamento ruim, você precisa colocar algo no lugar dele. Sua mente não pode ficar vazia. Se você apenas remove pensamentos tóxicos, mas não os substitui com verdade, eles voltarão, talvez ainda mais fortes. A substituição acontece enchendo sua mente com a palavra de Deus, com promessas, com verdades eternas, com declarações baseadas em quem Deus diz que você é. Por isso é tão importante memorizar escrituras. Não como um exercício religioso vazio, mas como uma ferramenta poderosa de transformação mental. Quando o pensamento tóxico é substituído por uma verdade bíblica, algo poderoso acontece. A mentira perde poder. A verdade se estabelece. Sua mente começa a ser renovada. Por exemplo, pensamento tóxico. Você é um fracasso. Substituição. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Deus tem um propósito para a minha vida. Pensamento tóxico. Você nunca vai mudar. Substituição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Pensamento tóxico. Deus não se importa com você. Substituição. Ele cuida de mim. Ele conhece cada detalhe da minha vida. Nem um fio de cabelo da minha cabeça cai sem que ele saiba. Capítulo 17. O compromisso que você precisa fazer
Agora vem a parte mais importante desta mensagem. Porque ouvir uma história inspiradora, entender princípios bíblicos, até mesmo se emocionar com a mensagem, não é suficiente. Você precisa fazer um compromisso. Um compromisso consigo mesmo e com Deus de que a partir de hoje você não aceitará mais viver prisioneiro de sua própria mente. Este compromisso significa que você reconhece que tem pensamentos tóxicos que precisam ser limpos. Você aceita que essa limpeza é sua responsabilidade com a ajuda do Espírito Santo. Você está disposto a fazer o trabalho diário, consistente, persistente, de identificar, confrontar e substituir pensamentos. Você entende que não será um processo instantâneo, mas está comprometido com ele a longo prazo. Você não desistirá nas primeiras dificuldades ou recaídas. Este é um compromisso sério. Não é uma emoção passageira. É uma decisão de vontade que mudará o curso da sua vida. E para selar esse compromisso, quero que você faça algo concreto agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, limpa minha mente. Não é apenas um comentário. É uma declaração de fé. É você dizendo ao céu e à terra que está pronto para essa transformação. E depois de escrever, olhe os outros nomes nos comentários. Veja quantas outras pessoas também estão fazendo esse compromisso. Você não está sozinho nessa jornada. Há uma comunidade de pessoas que, como você, como Nahara, estão buscando libertação mental. Ore por eles. Deixe uma palavra de encorajamento, porque assim se constrói o reino de Deus. Não apenas consumindo, mas compartilhando. Não apenas recebendo, mas dando. Não apenas sendo curado, mas ajudando outros a serem curados. Capítulo 18. O que esperar desta jornada? Agora, deixe-me ser honesto com você sobre o que esperar desta jornada de limpeza mental, para que você não se decepcione ou desista. Haverá dias difíceis. Haverá dias em que você sentirá que não está progredindo. Dias em que os pensamentos tóxicos parecerão mais fortes que nunca. Dias em que você será tentado a desistir e voltar aos padrões antigos. Nesses dias, lembre-se, o progresso não é linear. É normal ter recuos. O que importa não é ser perfeito, mas ser persistente. Você descobrirá raízes profundas. Conforme você começa a limpar pensamentos tóxicos superficiais, descobrirá que alguns têm raízes muito profundas. Raízes em feridas antigas, em traumas, em crenças distorcidas sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o mundo. Não tenha medo dessas descobertas. Elas são necessárias. É como limpar uma casa. Às vezes você descobre sujeira escondida atrás de móveis que você nem sabia que estava lá. Mas é melhor descobrir e limpar do que deixar lá apodrecendo. Algumas pessoas não entenderão. Nem todos compreenderão sua jornada. Alguns até podem criticar, como os anciãos inicialmente criticaram Nahara. Alguns podem achar que você está sendo dramático ou que está complicando demais a vida cristã. Não deixe que a incompreensão dos outros te desanime. Continue firme. Os resultados falarão por si mesmos. Você se tornará mais sensível. Conforme sua mente fica mais limpa, você se tornará mais sensível a pensamentos tóxicos. Coisas que antes você aceitava sem questionar. Agora você identificará imediatamente como lixo mental. Isso é bom. Significa que sua percepção espiritual está se desenvolvendo. É como quando você limpa uma casa e depois fica mais atento para não deixar sujar novamente. Haverá vitórias progressivas. E o mais importante, haverá vitórias. Pequenas no início, mas significativas. Você começará a notar que está dormindo melhor, que suas orações estão mais focadas, que sua paz está aumentando, que seu relacionamento com Deus está se aprofundando. Celebre cada vitória, por menor que seja. Cada vez que você confronta com sucesso um pensamento tóxico, é uma vitória. Cada dia que termina com mais paz do que começou, é uma vitória. Cada momento de claridade mental é uma vitória. Capítulo 19. As ferramentas práticas para a sua jornada. Deixe-me te dar algumas ferramentas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo. Ferramenta 1. O diário mental. Considere manter um diário onde você anota os pensamentos tóxicos recorrentes. Não para ficar ruminando sobre eles, mas para identificar padrões.
Você pode notar que certos pensamentos aparecem em situações específicas ou em certos horários do dia. Identificar esses padrões te ajudará a estar mais preparado para confrontá-los. Ferramenta 2. Versículos de substituição. Crie uma lista pessoal de versículos bíblicos que falam diretamente contra seus pensamentos tóxicos específicos. Se você luta com culpa, encontre versículos sobre perdão e graça. Se luta com medo, encontre versículos sobre a proteção e o cuidado de Deus. Memorize-os. Repita-os. Deixe-os se tornarem automáticos. Ferramenta 3. Declarações matinais. Estabeleça o hábito de começar cada dia com declarações positivas baseadas na verdade de Deus. Antes mesmo de sair da cama, antes de pegar o celular, declare em voz alta quem você é em Cristo. Isso estabelece o tom mental para o dia inteiro. Ferramenta 4. Exames noturnos. Antes de dormir, faça um breve exame do dia. Quais pensamentos tóxicos apareceram? Como você lidou com eles? Onde você teve vitórias? Onde você precisa melhorar? Não para se condenar, mas para aprender e crescer. Ferramenta 5. Comunidade de apoio. Não tente fazer essa jornada sozinho. Encontre pelo menos uma pessoa de confiança com quem você possa compartilhar suas batalhas mentais. Alguém que ore por você, te encoraje, te responsabilize. A comunidade é essencial para a transformação duradoura. Capítulo 20. A oração final. E o novo começo, e agora, quero fechar com uma oração. Não para encerrar, mas para começar, para abrir uma nova etapa na sua vida. Uma etapa de mente limpa, de pensamentos alinhados com Deus, de liberdade genuína. Feche seus olhos. Respire profundamente e receba. Pai Celestial, eu te agradeço por cada pessoa que chegou até este ponto desta mensagem. Te agradeço porque tu vês as batalhas mentais que eles enfrentam. Tu conheces cada pensamento tóxico, cada voz acusadora, cada memória dolorosa. E tu te importas. Tu não apenas vês, mas te importas profundamente. Senhor, hoje eu declaro sobre cada vida aqui, declaro que suas mentes serão limpas, que todo pensamento que não vem de ti será identificado, confrontado e substituído, que eles terão coragem para enfrentar as raízes profundas, que eles terão persistência para continuar nos dias difíceis, que eles terão sabedoria para usar as ferramentas que receberam. Eu declaro sobre suas noites, que serão noites de descanso, não de tormento. Declaro sobre suas manhãs, que começarão com esperança, não com medo. Declaro sobre seus pensamentos, que serão cativos a Cristo. Declaro sobre suas mentes, que serão templos do Espírito Santo, não campos de batalha do inimigo. E, Senhor, eu te peço, envia pessoas para suas vidas que entendam essa jornada. Proteja-os de críticas que possam desanimá-los. Dá-lhes pequenas vitórias que os encorajem a continuar. E quando houver recaídas, lembra-os de que tu nunca desistes deles. Obrigado, Espírito Santo, pelo que farás. Obrigado por esta limpeza que começa hoje. Obrigado porque a mente que foi tocada pela verdade jamais voltará a pensar da mesma forma. Em nome de Jesus, amém. Seu novo capítulo começa. Agora, se você chegou até aqui, até este ponto desta mensagem, eu quero que você saiba algo. Estou profundamente orgulhoso de você, não por acaso, não com exagero. Genuinamente orgulhoso, porque não é qualquer pessoa que tem a humildade de reconhecer que precisa de limpeza mental. Não é qualquer pessoa que tem a coragem de ouvir uma mensagem inteira sobre esse tema sem fugir, sem se defender, sem rejeitar. Você fez isso. E isso já é uma vitória. Agora, o que vem a seguir não será fácil. Não vou mentir para você dizendo que será, mas será transformador, será libertador. Será a melhor decisão que você já tomou para sua saúde mental e espiritual. E você não está sozinho. Lembre-se de Nahara. Lembre-se de que ela também começou exatamente onde você está agora. Aprisionada, atormentada, desesperada. Mas ela aplicou os princípios, permaneceu firme e foi completamente transformada. A mesma transformação que aconteceu com ela pode acontecer com você. Vai acontecer com você. Se você fizer o trabalho, se você permanecer comprometido,
Se você não desistir, e um dia, talvez não tão distante, você olhará para trás e verá quanto mudou. Verá como sua mente está mais limpa, mais clara, mais em paz. E então, você também se tornará instrumento de libertação para outros, porque assim funciona o reino de Deus. Nós somos curados para curar, somos libertados para libertar, somos transformados para transformar. Hoje, você recebeu uma mensagem que tem o poder de mudar sua vida. Não deixe que ela seja apenas mais uma mensagem que você ouviu e esqueceu. Faça dela o ponto de virada, o antes e depois da sua história. Escreva seu nome nos comentários. Diga: Senhor, limpa minha mente. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precise. E, acima de tudo, comece a aplicar. Hoje, agora, identifique seus pensamentos tóxicos. Confronte-os com a verdade. Substitua-os com promessas. E dia após dia, pensamento após pensamento, você será transformado. A maior batalha não é contra o pecado. É contra a mente que ainda acredita que continua sendo escrava. Vença essa batalha, e você vencerá todas as outras. Eu acredito em você. Deus acredita em você. E sua melhor versão está esperando do outro lado dessa limpeza mental. Vá em paz. Vá em liberdade. E que o Senhor guarde sua mente até que nos encontremos novamente. Caminho da luz, iluminando mentes, libertando almas.